Bem-vindos então a mais um programa Música de Baco aqui na Universidade FM, um programa de Luís Mendonça e Fernando Guerra. Semanalmente trazemos um enólogo a partir da nossa região, mas às vezes Nem nem sempre, tanto, nem sempre. nem sempre. Em princípio traz vinhos também da região, mas outras vezes também não. Portanto é assim mais ou menos uma coisa pouco fechada. Pouco fechado, É exatamente. E muito cada vez aberta. mais aberto. Cada Nós vez... também estamos a tentar alargar um bocadinho os horizontes. No início começamos por tentar dar relevo ao TAD, ao Douro, e às pessoas formadas no TAD, claro está. Agora estamos a tentar diversificar mais um pouco o programa, e hoje o convidado de hoje, que é o Henrique Lopes, é alguém que também está ligado ao TAD e é mais um filho do TAD que nos vamos ter hoje aqui no programa. Muito bem, então vamos partir para esta terceira série de programas. Recordo que nós já tivemos uma primeira série em 2017, fizemos 12 programas na altura, em 2019 voltámos a fazer mais 12 programas e agora, devido a todos os problemas que fomos vivendo, não tivemos a possibilidade de fazer este programa e para quem nos ouve, já conhece, ou quem não conhece fica a conhecer que este programa, neste programa nós provamos mesmo os vinhos, portanto não estamos aqui a inventar nada, não estamos aqui a dizer coisas da parte da teoria, estamos mesmo a provar, a degustar e a transmitir as nossas sensações para os nossos ouvintes. E a ideia é mesmo esta e, portanto, Exatamente. é isso que vamos fazer hoje também. Exatamente. Pronto, resta-nos agradecer a tua presença aqui, Henrique, e vamos então começar a nossa conversa por a pergunta do costume. Como é que o Henrique vem parar a enologia? De onde vem o gosto para a enologia? Ora, antes de mais, obrigado pelo convite. É com todo o gosto que venho aqui. Parabéns pelo programa que ajuda a divulgar o vinho, e ao TAD e o curso de enologia, não é? E os enólogos, E exatamente. os enólogos. Uhum. Vim parar a enologia, acho que começa um bocado por ter crescido. Sou natural de uma zona ligada ao vinho, de uma localidade. Sou natural de Monção, apesar de ter saído muito novo de lá, saí com 9, 10 anos. Mas ficou o bichinho sempre, não é? Sim, ficou alguma ligação. E depois, na altura de entrar para a universidade, pareceu-me algo que poderia gostar de fazer, e depois confirmei isso durante o curso. Foi um gosto adquirido que acabou por ficar para sempre, não é? E ficou para sempre, e muito bem me dei por cá. Não? E qual era, quando decidiste ir para o TAD, a determinada altura da tua vida, certamente criaste expectativas em relação ao curso, em relação à cidade, em relação à universidade. Até que ponto a UTAD correspondeu a essas expectativas, ou o que é que tu encontraste de totalmente diferente das tuas expectativas na UTAD? Acho que a posteriori, depois do curso, é que consigo avaliar melhor, já na minha vida profissional, Claro. Consigo avaliar melhor o curso, o curso A na altura. formação em si, digamos assim. Sim, não é? a formação, não sei como é que está hoje em dia, desconheço, mas na altura, apesar das pessoas saírem bem preparadas, e tanto saíram bem preparadas que vão tendo sucesso nas suas carreiras, penso que o essencial era dar as bases, e isso deu as bases para depois aprender mais e saber mais sobre a profissão no futuro. No entanto, acho que havia algumas lacunas que eram mais ou menos evidentes na parte de viticultura, por exemplo, a fitossanidade, Os tratamentos da vinha. os tratamentos da vinha, essa parte não... Sim, era um bocado mais desleixado, digamos assim, mais focado na parte vinícola e menos na parte vitícola. Sim, Uhum. e a disciplina até se chamava ampelografia, portanto conhecer as castas e alguma coisa do maneio da vinha, mas a parte de fitossanidade acho que passou um bocado ao lado. E também, certamente, e somos da mesma altura, portanto podemos falar os dois da mesma forma, a parte da vinificação acho que também nos passou um bocadinho ao lado, porque nós tivemos uma luta muito grande para acabar com a época de exames, para podermos fazer a vindima, que era onde a gente aprendia, não é? Porque a nível de vinificação é o que a gente sabe. O que é que tu achas que fazia falta na altura para haver uma maior integração na parte da vinificação e na prática da vinificação? Portanto, no mínimo uma adega, não é? No mínimo uma adega onde se pudesse fazer alguns trabalhos até depois da vindima, na parte de esterilização e tudo mais. Na altura, no mínimo, era pelo menos deixarem-nos ter tempo para fazer as vindimas, porque Pois, a questão de haver exames na época de setembro era assim uma coisa havia exames inconcebível num país civilizado. Quer dizer, num curso de enologia que é para fazer vinho.
não poder fazer estágios claro. por causa de ter que estudar, era complicado. Não sei se sabes, acho que já sabes, que também estiveste presente na comemoração dos 25 anos da nossa entrada na universidade. Finalmente parece que vai haver uma adega. Finalmente, sim. Quer dizer, eu já começo a desconfiar que vai haver uma adega. Já ouço falar. Parece que está tudo encaminhado neste momento. Já ouvi várias outras pessoas, não da UTAD também, já confirmarem isso, não é? Que há intenção. Portanto, há uma candidatura, portanto, em princípio, acho que sim. Esperemos que sim, e que as pessoas que estejam também a ensinar as pessoas nessa adega estejam também preparadas para ensinar, não é? Porque muitas vezes os professores que nós temos são teóricos e da prática nós sabemos que se hoje em dia entrássemos para a universidade a coisa ia ser um bocadinho diferente, não é? Exatamente. Convinha alguém mesmo com experiência de trabalho, de investigação, do dia a dia, claro que sim. Então, e dessa altura de estudante, como é que recordas de Vila Real? Não sei se tens vindo a Vila Real, se tens vindo à UTAD com frequência, se não tens, o que é que tu recordas dessa altura? Ora, vim no ano passado, porque comemorámos os nossos 25 anos de entrada no curso de Tecnologia. Já não vinha cá há algum tempo, mas tenho grandes recordações do tempo da universidade, sobretudo das pessoas, não é? Dos amigos que ficaram para a vida e continuam, e dos convívios que fazíamos e das festas que fazíamos. E é por falar nessas festas, nesses convívios, na parte social que também faz parte da vida de estudante, não é? É tão importante como a vida de estudante, eu costumo dizer. Vamos ficar com o nosso primeiro intervalo da noite e diz-nos uma coisa, qual é a música que tu escolhias que te recorda mais esses tempos? Escolhi, sobretudo, não foi tanta música, foi mais o grupo, o Esclá, porque quando ouço Esclá lembro-me sempre de alguns episódios de um concerto que eles deram cá, e que foi um grande concerto, e que foi uma noite muito engraçada e muito. E o pós-party ainda foi mais engraçado. O pós-party, então. Esse concerto foi na Aula Magna. Não, foi lá em cima no Ansi, o Nervir. Não foi? Não é Nervir, no Terminal Tiro. Nós trouxemos os clã cá, então foi outro concerto, então. Foi no Terminal, isso foi se calhar em 98. Terá sido 98. Sim, porque a primeira vez que eles vieram cá foi com a rádio, e eu tenho ideia que foi em 97. Portanto, essa já teria sido então a segunda vez. Deve ter sido a segunda vez. Foi nessa data, eles ficaram muito fãs de Vila Real e do curso de Enologia também, tenho a certeza absoluta. Também ficaram fãs. Ou 97 ou 98, porque só ver o álbum desta música, que é Problema de Expressão, acho que é de 97, portanto... É data assim... Na altura eles vieram a Vila Real num daqueles aniversários da rádio, portanto, eu tenho ideia que foi em 97, nós temos o cartaz ainda disso, eu acho que é 97. E na altura eu também não conhecia, não é? E portanto foi tentar negociar uma banda para vir ao aniversário da rádio. Não sei se vocês se recordam aquilo, na altura a Direção Regional da Cultura do Norte apoiava, de certa forma, muitos concertos e trazia cá muitos grupos. E eu, na altura, falei com o delegado, o Januário, e disse-lhe: não se arranja aí forma de a rádio ter no dia de aniversário um concerto, uma vez que vocês promovem uma série de concertos? E ele disse: tudo bem, arranja lá um grupo, vê lá. E dentro dos contactos, alguém me disse: é um grupo aí que está agora... Vai começar agora a surgir. Começar a surgir, foi uma aposta no escuro, na altura. E, portanto, deve ter sido então em 97, e depois quando vocês veem, já quase eles já começaram a ser consagrados. Sim, já tinham fama, já estavam. Exatamente. E foi uma boa noite. Então vamos ficar agora com um problema de expressão para o escolar. Até já. Não digo o que estou a sentir. Estamos então de volta para esta segunda parte deste nosso programa de hoje com o Henrique Lopes, e, entretanto, vamos aqui servindo... Este vinho fresquinho, não há dúvida, é por isso que há muita gente que gosta disto. É por isso que um alvarinho, é um verde, mas já lá vamos. Vamos então dar início a esta segunda parte do nosso programa de hoje e vamos agora falar um pouco da tua saída da UTAD e do ingresso no mundo do trabalho. O que nós queremos saber é como é que foi o teu ingresso no mundo do trabalho e também um bocadinho a evolução até aos dias de hoje desse trabalho. Ora bem, eu terminei a licenciatura e depois
fui para fora porque sempre tive essa vontade Esse desejo de conhecer. de ver novas maneiras de trabalhar. Eu já tinha feito uma série de estágios de vindima durante o curso, mas queria ter a experiência de vindima lá fora, sobretudo fora da Europa, pronto, para ver maneiras diferentes de trabalhar e aproveitar e melhorar o meu inglês, que achava que era importante, e também conhecer um bocado do mundo. E foste para a Califórnia na altura. Fui primeiro para a Califórnia E depois para o Chile. e depois para o Chile. Vamos falar um bocadinho das diferenças também, e é uma coisa engraçada porque de falar aqui também no programa, é as diferenças que tu encontravas na altura, não hoje em dia, porque certamente hoje em dia todos os países são ligeiramente diferentes, entre a Califórnia, o Chile e Portugal. Ou seja, tivesse um contacto num espaço se calhar de 3 anos, nem sequer nem tanto, com 3 realidades completamente diferentes. Sim. Fala-nos um bocadinho dessas diferenças culturais e dessas formas de vinificar e de encarar o vinho como um todo. Ora bem, nos Estados Unidos não há cultura do vinho a nível do consumidor como há aqui, mas o mundo do vinho é muito mais informal e há muito mais... É mais a americana, não é? Mais O americana let loose, não é? e fazem experiências e na forma de comunicar com as pessoas também é menos formal, tudo muito mais à vontade e É um novo mundo dos vinhos moderno, digamos assim. Sim. Encaram as coisas de forma mais leve, com outra à vontade, não de uma forma tão clássica, não é? exatamente. Da parte da vinificação, As técnicas de vinificação, que também interessam aqui um pouco para os nossos ouvintes, vi as grandes diferenças na forma, por exemplo, vamos supor, fazer um vinho tinto nos Estados Unidos ou fazer um vinho tinto em Portugal. Não Estou a falar de casas, as casas obviamente são diferentes, como é, claro, mas a nível de vinificação e de projeção de vinho, digamos assim. A nível de vinificação nem tanto, mais de estilos de vinho, ou seja, experimentavam no sítio, pelo menos na adega onde eu estive, experimentavam vários estilos de vinho, desde um estilo de vinho tentarem simular o que se faz no sul de França, na Côte Rôtie, por exemplo. Ou seja, seguia um bocadinho do copycat, não é? A réplica. O que faziam um bocado os italianos, fazer um Porto, ou seja, acabavam por imitar um bocado o resto do mundo. Apostavam muito no Cabernet Sauvignon, que é a casta bandeira da Califórnia, mas era sobretudo nos estilos de vinhos, tentavam ter vários estilos e abranger um pouco de todo o mundo. No Chile encontrei, tanto a nível de viticultura como a nível de enologia, eles eram muito profissionais mesmo e muito bem formados na parte de enologia. No Chile, no Chile. Tanto que coisas que vi lá e que fiz lá, a nível técnico, só passado uns anos é que comecei a ver aqui. Que se refletiam em Portugal. Que se refletiam cá em Portugal, sim. Nessa tua forma de contar, Portugal era um bocadinho mais restringido, digamos assim, não é? Mais Sim. preso na forma de fazer o vinho e de encarar também o consumidor final. Sim. Porque quando optas por técnicas diferentes e formas diferentes de fazer o vinho, também estás a pensar no cliente final, não estás a pensar em produzir vinho da maneira clássica, não é? Sim. Isto também, aquilo que eu estava a falar, tem a ver também um bocado com as adegas onde estava. E a adega onde estava no Chile, a Concheitoro, que é uma adega enorme, Gigante. E que faz vinho para todo mundo. Portanto, tinham que trabalhar mesmo assim. Mesmo a sério. De uma forma diferente. Então, depois dessas experiências no estrangeiro, chega a vez de voltar a Portugal. Exatamente. É a vez de voltar a Portugal. Vim para o Douro e comecei a... Farfoscoa, exatamente. Foi uma realidade completamente irreal. Sim, diferente. Muito mais calmo dos sítios de onde vinha, mas acho que um local para fazer vinhos com potencial enorme. Fantástico, não é? Consegue-se fazer vinhos incríveis, muito boa uva, consegue-se ter muito boa uva e fazer vinhos incríveis. Estive lá há pouco tempo, cerca de 2 anos, não chegou a 2 anos, e entretanto
vim para perto do Porto, que era de onde eu estava, de onde eu era São já as tuas de origens. as minhas origens, vá, as minhas Não, segundas não, origens, mas exatamente. A casa-mãe, no fundo, quem Sim. muda de cidade aos 9 anos, sim, acaba por Valongo ser a cidade-mãe. a cidade-mãe. E vieste então a trabalhar para os vinhos verdes? Vim para os Vinhos Verdes, para a Quinta das Arcas, que é vinhos verdes e vinhos do Alentejo. E é esse vinho, vamos falar agora um bocadinho de vinho, nós estamos agora a provar um vinho, vai-nos falar um bocadinho do vinho que estamos agora a provar, com a curiosidade que eu vou-te pedir que fales um bocadinho também, é de ser um vinho vegan. Depois vais explicar o que é isso, mas vais explicar qual é o vinho que estamos a beber, fala-nos um bocadinho desse vinho. Portanto, o vinho que nós estamos a beber é um Alvarinho de 2001, o Arca 9. Arca 9 Alvarinho de 2021, de umas vinhas em Sobrado, uma vinha de encosta, virada a poente, terreno é xisto, aliás, xisto, apesar de muito terreno da região dos Vinhos Verdes ser granítico, ali é xisto, Mais xistoso. apanha uma faixa de xisto, aliás, ao longo tem as minas de lousa e que são ali perto de onde está a vinha, e portanto, um vinho encorpado, mas com uma acidez que dá um grande equilíbrio. Apesar do álcool, Apesar do álcool, sim. é que nós estamos a ver um vinho verde, e é uma coisa que evoluiu um bocadinho 3,5. Estamos a ver um vinho verde com 3,5, que é uma das evoluções que o vinho verde sofreu, certamente, desde que começaste a trabalhar, sim, até hoje, não é? Pronto, mas continuemos a falar deste vinho e depois iremos falar também um pouco da evolução dos vinhos. É um vinho com um grande equilíbrio e a acidez que tem, o que vai permitir é uma grande evolução, um grande tempo de evolução em garrafa. Portanto, temos aqui vinho para se aguentar e para melhorar ainda. Quanto maior for a acidez total, para quem não está a ouvir em casa, maior probabilidade de longevidade também é o vinho, não é? Exatamente. E portanto é um vinho que ainda ele foi engarrafado há relativamente pouco tempo e vai melhorar agora em garrafa. Vai melhorar. Pronto, agora vamos à curiosidade que me interessa mais, neste caso. Sim. Explica-nos, para quem não está a ouvir em casa, porque hoje em dia o mundo dos vinhos está completamente transformado, e nós temos aqui um vinho vegan. Quem não está a ouvir em casa está a dizer, mas isto não é carne. O que é um vinho vegan? Explica-nos, para quem produz um vinho vegan, como é que se produz um vinho vegan e o que é um vinho vegan? Portanto, vinhos vegan sempre existiram. Era só uma questão do nome. dos produtos que se utilizavam e de ter ou não o selo de garantia. Neste caso, há uma empresa que certifica o vinho e que certifica que ele no seu processo de produção não foi utilizado nenhum produto de origem animal. E basicamente é isso, portanto, não foi utilizado... Temos que explicar um bocadinho também quem nos ouve, embora algumas pessoas já percebam alguma coisa de vinhos, e também há enólogos que nos ouvem e técnicos que nos ouvem, sim, mas usam-se alguns produtos de origem animal na elaboração do vinho, como as gelatinas de origem suína, a albumina de ovo, a cola de peixe, são produtos de origem animal. Neste caso estamos a falar de um vinho que leva se calhar uma gelatina de ervilha ou uma gelatina vegetal e que evitou... É que o vinho tem um bocadinho que se lhe diga, não é? E depois a bentonite, só para uma colagem que é utilizada para estabilizar os vinhos. Sob o ponto de vista comercial, justifica o selo vinho vegan? Justifica-nos, sobretudo para o mercado externo. Justifica, é uma coisa que nos é pedida com frequência e, portanto, nós tentamos ter os vinhos, utilizar só produtos que não sejam de origem animal na produção do vinho. Na elaboração do vinho. Vamos falar também um bocadinho da evolução dos vinhos, desde que começaste a trabalhar até à data. O que é que tu notas que evoluiu mais nos vinhos? Ou que tipo de vinho evoluiu mais e de que forma evoluiu? Isto agora há muita tendência, tanto dos veganos como dos vinhos biológicos, dos petnatos, exatamente, dos petnatos, e outras designações. Ou seja, pronto, houve uma evolução nas designações, mas também na forma de elaboração do vinho. Sim. Tu notas uma evolução maior nos tintos ou notas uma evolução maior nos brancos? Eu acho que nos brancos. Claramente, não é? Acho que os brancos sofreram uma evolução muito maior que os vinhos tintos. A forma de fazer o vinho branco também evoluiu e acho que o consumo de vinhos brancos, inclusive em algumas casas, já passou na mesma marca os vinhos tintos.
não é? É assim, para nós nos verdes Os já verdes já se sabe, mas não é? verdes é claro. E no Alentejo não acontece isso, mas também porque a maior parte das nossas vinhas é uva tinta, portanto. E já referimos aqui uma vez, que já tivemos outros convidados também dos vinhos verdes, nomeadamente o Bruno Valente, também já esteve aqui com os seus vinhos verdes. Para quem nos está a ouvir em casa e não faz ideia do que é um vinho verde, e isto é que é bom ensinar também em casa, ensinar entre aspas, o que é um vinho verde? Não é um vinho feito de uvas verdes. Não. Não é? Vamos tentar explicar aqui um bocadinho ao consumidor que está a entrar agora no mundo dos vinhos, que há muitos miúdos, felizmente, a entrar no mundo dos vinhos e cada vez mais se consome vinho. O que é um vinho verde? O vinho verde, a palavra verde, remete mais para o facto de ser um vinho jovem, que normalmente era consumido jovem, ou seja, com poucos anos, com 1, 2 anos, dentro de 1, 2 anos depois de ter sido feito. Hoje em dia já não é nada assim, porque temos vários estilos de vinho verde, não é? Já há verdes que são fermentados e estagiados em barricas de carvalhos franceses e que depois ainda ficam mais algum tempo a estagiar em garrafa, portanto, mas o nome verde era o nome que estava à região, que remete um bocado ao facto dos vinhos serem consumidos jovens e das uvas serem colhidas um bocado mais cedo do que noutras. Com menos grau, antigamente, hoje em dia já não é? Também fruto das alterações climáticas, penso que também estarão a afetar também os vinhos verdes, como as outras regiões, não é? Sim. E agora, diz-nos uma coisa, tendo em conta que esta tua evolução, a evolução do mundo do trabalho, a evolução dos vinhos, nós vamos fazer um documentário, vamos fazer um filme e temos que escolher uma música de introdução ao filme, ou para os créditos finais. Qual seria a música que nós iríamos escolher? Eu acho que esta música, eu sempre sei que daria muito bem para entrar numa banda sonora, ou de um documentário, ou de um filme, que é uma música dos Khruangbin, que é Maria Tambien. Maria Tambien, então aqui a fechar esta nossa parte do programa Música de Bach. Fiquem por aí, fiquem na companhia da Universidade. Continuamos então aqui no nosso estúdio com o nosso convidado Henrique Lopes. Esta semana é o segundo programa da terceira série de programas que fazemos aqui, a Música de Baco, semanalmente, mais uma série. Fernando, vamos agora passar aos tintos. Exatamente. Vamos continuar por Vila Real, vamos continuar pela Rádio Universidade, mas vamos mudar de região completamente. Estamos agora a provar um tinto do Alentejo, saltamos dos verdes para o Alentejo, vamos falar também um bocadinho deste vinho e depois vamos continuar a nossa conversa pelos vinhos já fora. Henrique, fala-nos um bocadinho deste Monte Gordo. Monte de Penedo Gordo. Monte de Penedo Gordo. Portanto, estamos a um salto de 400 km, que é mais ou menos... Coisa pouca. E até Orada, Concelho de Borba, portanto, região do Alentejo, é o Monte de Penedo Gordo, reserva tinto de 2017, um vinho de Alicante Boucher, casta principal, tem 50%, e depois Shiraz e Touriga Nacional, em partes iguais, estagiado cerca de 8 meses em barricas de carvalho francês, e portanto um típico alentejano, elegante, taninos bastante redondos, intenso. O primeiro aroma que sentimos é da fruta e logo a seguir a madeira. Exatamente. Primeiro temos aqui os aromas típicos do Alicante, depois as notas, as chocolatadas do carvalho francês. Diz-me uma coisa, e para quem está em casa, mais uma vez em forma de formação de futuros potenciais consumidores, porque é que o enólogo decide levar o vinho à madeira? Qual é o objetivo de levar um vinho à madeira? O vinho à madeira vai torná-lo mais redondo, fica mais macio em boca, devido aos processos que vão acontecer, físico-químicos, eu não queria dizer químicos para não ter uma conotação negativa, mas processos naturais físico-químicos que decorrem no interior da barrica, entre o vinho e a madeira. A madeira vai-lhe dar mais alguma coisa a nível, sobretudo, dos aromas. Estes aromas, estamos a falar do tostado da madeira e, portanto, do caramelo, do chocolate, da baunilha, do café.
vai arredondar os taninos do vinho, vai torná-lo mais macio e vai estabilizar também a sua cor e vai permitir também que envelheça e aguente muito mais tempo em garrafa. Exatamente. Agora, fala-nos um bocadinho. Antigamente, a percepção que as pessoas tinham dos vinhos com madeira, como somos espanhóis, já tivemos aqui em off-record a falar de Espanha, era a sopa de roble, que é no fundo, antigamente um vinho com madeira era um vinho demasiado amadeirado, e se calhar escolhiam-se vinhos menos nobres que iam a madeira de certa forma para esconder algum defeito, não é? Hoje em dia a escolha é muito mais criteriosa dos vinhos com a madeira, não é assim? Sim, até é o inverso, ou seja, escolhe-se os melhores vinhos para ir à madeira e são aqueles vinhos que aguentam a madeira, não é? Porque se for um vinho com pouca estrutura, ele vai à madeira e só se vai sentir as características da madeira, portanto tem que ser um vinho com bastante estrutura e um vinho que consiga aguentar depois muito, muito tempo. Exatamente. O objetivo da madeira então é dar algumas nuances ao vinho, fazer-se sentir, mas não esconder a fruta nem a tipicidade do vinho. Exatamente, portanto, o chegar a esse equilíbrio onde a madeira vai ajudar a criar uma base para o vinho se aguentar e idealmente tem que estar presente, mas quase que nem se notar. Exatamente. Agora vamos fazer aqui uma suposição. Estamos aqui há 20 anos atrás e estamos a fazer o Monte Penedo Gordo. Se estivéssemos a provar o Monte Penedo Gordo de 2002, o que era o Monte Penedo Gordo em 2002 e o que é o Monte Penedo Gordo em 2022, já sabemos, mas o que era o Monte Penedo Gordo em 2002? Que tipo de vinho é que o consumidor estaria à espera de beber? Hoje em dia penso que há uma maior necessidade dos vinhos estarem prontos mais cedo, ou seja, estarem quando estão logo que saem para o mercado, Estão prontos a beber. Prontos a beber e que se consiga beber logo com grande prazer. Podem evoluir em garrafa e devem evoluir em garrafa e até melhorar, mas estarem já prontos a beber. Penso que há 20, 30 anos, 40 anos atrás, não seria muitas vezes bem assim, não é? Havia muitos vinhos que iam para a garrafa e ainda precisavam de bastante tempo. E na tua perspectiva, esse fator de ter necessitar de tempo de garrafa, não é? Seria benéfico ou prejudicial ao vinho? Ou seja, hoje em dia o vinho está mais virado para o consumidor e menos para quem o faz, digamos assim, não é? Sim. Mas é preferível, sob o teu ponto de vista, poder aguardar esse tempo ou ter que pôr o vinho no mercado de forma imediata? Aqui é uma necessidade que temos, é ter o vinho já pronto, porque ele também precisa de ser vendido e as pessoas querem consumir cada vez mais, a sociedade é o imediato e portanto as pessoas querem consumir logo e poder consumir logo e não vão deixar numa garrafeira 10 ou 20 anos ou 30 ou 40 à espera que... Isso é um sinónimo também um bocadinho da pressão social, do stress de hoje em dia, não é? Sim. Não há paciência. Sim. E como um amigo meu diz, não vou guardar o vinho, senão ainda vem um terremoto e lá são as garrafas. Ou bem o Putin e dá cabo disto tudo. Diz-me uma coisa, se tivesse que plantar uma vinha há 20 anos, certamente plantava hoje umas castas, mas se hoje em dia alguém estiver a tentar plantar uma vinha, vamos falar do Alentejo e também dos verdes, mas no Alentejo a nível de castas tintas e nos verdes a nível de castas brancas, o que é que tu plantavas hoje em dia? Sob o ponto de vista de qualidade e também da parte comercial. No Alentejo, eu gosto muito do Alicante Rocher. Acho que se comporta muito bem no Alentejo e consegue-se fazer, tem que ser muito bem trabalhado na parte de viticultura, mas consegue-se fazer grandes vinhos. E também do Syrah. Isto não será talvez muito politicamente correto, porque são duas castas estrangeiras. Nós não temos de ser politicamente corretos. Nós estamos a falar do ponto de vista do consumidor e da venda do vinho, não é? Estamos a ir de encontro ao que o mercado nos pede. Não é? E por isso mesmo é que eu escolho estas duas castas, apesar de não serem portuguesas e pelo menos no meio da enologia, isto não, para muita gente não parecerá muito bem. Mas... Sim, há os mais puristas e menos puristas. Nós já tivemos aqui convidados, e eu também sou a favor disso, da internacionalização dos vinhos precisam de castas internacionais, não é? Porque o mercado nacional é limitado e nós lá fora para abrir portas é muito difícil dizer tinta roriz, mais difícil é dizer trincadeira preta, ou uma borrada das moscas, ou castas nesse sentido é muito mais difícil e acho que há determinadas castas que as pessoas inconscientemente associam na cabeça e mais facilmente levarão a consumir o vinho. Falando agora então dos verdes e das castas de vinho verde,
das castas aptas à produção de vinho verde, não é? Estamos a falar de castas aptas. O que é que tu plantarias hoje se plantasses uma vinha para vinho verde? É claro que dependia sempre do local, mas deixando isso de lado, o alvarinho, porque é uma casta que gosto muito, que adoro, o loureiro e o avesso. Muito bem. E falando um pouco então do alvarinho, para quem não sabe, o alvarinho é uma casta muito específica de determinadas sub-regiões de vinhos verdes. Sim, portanto, o alvarinho... Ou seja, se estiveres fora dessas determinadas sub-regiões, tu não lhe podes pôr a designação alvarinho. Hoje em dia já se pode. Era isso mesmo que eu queria Era aí que tu onde queria informasses. Exatamente. Os nossos Também já agora ouvintes. queria perceber como é que nós vamos de Amaranta ao Porto, quase, não é? Sim. E vimos tudo cheio de vinhas, e há 20 anos não víamos. É verdade, porque a viticultura na região dos vinhos verdes é um salto enorme, se calhar até mais do que noutras regiões. Porque havia muita tradição da vinha, os terrenos são pequenos, portanto a vinha em bordadura, as pessoas tinham o seu terreno onde plantavam as batatas e os legumes para casa e à volta tinham as vinhas. E isso agora ao longo dos tempos foi mudando e foram sendo plantadas vinhas em contínuo, há áreas maiores de vinha. A vinha também mudou para encosta, saiu dos vales junto aos rios, nos terrenos mais férteis para zonas de encostas, o que também depois se traduz em um salto qualitativo muito grande e em vinhos muito mais equilibrados. E portanto houve uma grande Expansão. mudança. Mas falando ainda do alvarinho, é uma questão que interessa informar lá para casa. E portanto podemos ter alvarinho sobrado em Valongo. Exatamente. Exato. É isso. Portanto, Explica ao consumidor porque é que de um momento para o outro deixou de ser Monção e Malgaço para haver a designação Alvarinho Atlântico. Acho que é assim que... Não, é alvarinho. Pronto. Vinho verde alvarinho. Da zona, O alvarinho em Portugal é originário de Monção, começaram os primeiros vinhos, nem existia em Melgaço, nem era plantado em Melgaço, era só plantado em Monção, depois expandeu-se para Melgaço, mas uma casta não pode ser específica de uma região. Ou de uma sub-região. Uma casta não é poder ser específica, tem características diferentes da região para região. Exatamente, vai se comportar de maneira diferente. Agora, não podemos ter numa região a designação de alvarinho restringir a uma sub-região. Mas isso, vamos ver, do ponto de vista do consumidor, veio prejudicar ou não na qualidade do vinho, ponto número 1. E isso é fruto de uma pressão comercial e não fruto do vinho em si. Eu penso que o consumidor nunca vai prejudicar. Vai prejudicar, pode prejudicar nos primeiros tempos os viticultores, porque a uva em Monção desvaloriza, era muito bem paga, desvaloriza, era uma zona onde havia muitas pessoas a viver da vitivinicultura. É claro que vai desvalorizar. O facto do alvarinho crescer para o resto da região, penso que só vai ajudar, porque vai promover a região toda e nós já somos, como país somos muito pequenos, como região dos vinhos verdes também, e então como sub-região de Monção e Melgaço ainda mais pequenos. Ainda mais pequenos. Portanto, vai ter na mesma, a sub-região de Monção e Melgaço vai ter na mesma o seu espaço. Se forem a fazer as contas, a sub-região de Monção e Melgaço não deve estar a vender menos vinho alvarinho do que vendia se tirarmos a parte da pandemia, mas pronto, nos próximos anos não deverá reduzir não vai reduzir as vendas, mas cá vai ter que reduzir o preço porque vai comprar também as uvas a outro preço. Eu acho que quem vai pagar a fatura é mesmo o consumidor final. Não, o viticultor. O viticultor. Coitado, é sempre o elo fraco na cadeia da produção, não é? É sempre o elo fraco na cadeia da produção. Agora o produtor dos vinhos parece que vai baixar o preço dos vinhos. Vamos então agora falar aqui também de vinhos inesquecíveis. E eu, se tivesse que escolher um vinho verde, eu vou dizer aqui o nome, passa a publicidade, era o Capitão Mor, por motivos óbvios.
e porque realmente era um bom vinho, não é? Mas tu, se tivesses que escolher um vinho que te marcou durante estes anos, ou seja, feito por ti ou não feito por ti, qual era o vinho que tu escolhias? Eu escolhi então dois, um que eu estive na vinificação, não só eu, né, mas eu estive na vinificação, na vinificação e depois no resto dos processos, que é o Monte Penedo Gordo Reserva Tinto de 2010. A nível de outro vinho, um que marcou, foi um Boal de 1900, Madeira de Que não 1900, estiveste presente na vinificação. que não tive presente na vinificação Só na degustação. e que ainda era muito novo, mas foi um vinho que na altura marcou, não é? Porque tinha Claro. uma intensidade e ficava na boca, ele ficou na boca durante Parece que ainda está sim, a ainda está saber. cá o sabor. E se tivesses para acompanhar esses dois vinhos que tu escolheste, qual era a música que tu escolhias? Uma música também inesquecível da tua vida. Uma música inesquecível, a Where Is My Mind dos Pixies. Vamos ficar então com os Pixies aqui na música de Baco. Estamos a chegar ao fim de mais um programa Música do Baco aqui na Universidade FM e também em outras rádios que estão connosco a partilhar estes programas. Fernando, vamos então para o final com este nosso convidado, Henrique Exatamente, Lopes. vamos agora partir para uma outra secção do programa, vamos falar agora um bocadinho de enólogos e de enologia. Henrique, como é que tu achas que os teus amigos olham para um enólogo e veem a vida de um enólogo? Qual é a percepção da vida de enólogo, digamos assim? Acho que toda a gente pensa logo no provar os vinhos e essa parte de provar os vinhos e estar no Que é jantar. tudo um mar de rosas, Sim, não é? sim, um bocado de glamour, não é? Que é só a parte das provas, mas é sobretudo outras partes, não é? Como tu sabes. Exatamente, a vida de enólogo é tudo menos só rosas, não é? Nós no fundo, não sei se é a tua opinião, mas penso que também será, um enólogo tem muitos filhos e cada vinho é um filho. Sim. E o filho dá problemas desde que nasce até que sai de casa. E aliás, até depois de sair de casa nos continua a dar trabalho, não é? Um enólogo está ao trabalho 24 horas por dia, inclusive ao fim de semana. Sim, e começa desde logo, para quem faz a parte de viticultura, na parte da vinha, mas que é mais a minha experiência, começa logo na parte da vindima. Na marcação de vindima. Na marcação de vindima e depois, durante a vindima, vive-se quase só exclusivamente para o vinho. Para o vinho. Não é? E vamos lá falar mais uma vez, falando um bocadinho da marcação de vindima, para quem não está a ouvir em casa, marcar a vindima não é porque o teu vizinho está a fazer a vindima que tu tens que fazer a vindima, certo? Como é que um enólogo decide quando vai começar a vindima? De que forma é que se faz essa decisão? Ora, primeiro tem que se andar pela vinha, perceber como é que a vinha está e sobretudo como é que a uva está e como é que está a evoluir e passa desde logo por olhar para a vinha, provar os bagos, analisar os bagos e depois tomar uma decisão tendo em conta o momento ideal de colheita. Muitas vezes não pode ser o momento ideal porque há muita área para colher, tem portanto, que se ceder em alguma parte. Tem que se jogar ali e com os timings e com a área que se tem para colher. E também, penso que será também isso que tu queres dizer, marca-se a vindima mediante o produto que se pretende obter. Se a vindima for feita precocemente, obtens um produto. Se for feito a meio da fase de maturação, obtens outro produto. Se for muito mais tarde da fase de maturação, é um outro produto, certo? Certo. Se for, por exemplo, para um espumante, vai ser muito mais cedo do que, por exemplo, de um vinho, que seja para um vinho de guarda, que normalmente será mais alcoólico, e que vai ser marcado para mais tarde. Um vinho, por exemplo, para um espumante, para um vinho base de espumante, tem que ser marcado para muito mais cedo, porque o vinho base tem que ser muito menos alcoólico. Menos graduado, para depois poder fazer uma segunda fermentação. Exatamente. E ainda em relação aos enólogos, como é que tu, tirando os teus amigos, claro, como é óbvio, qual achas que é a percepção que a sociedade em geral tinha antigamente quando tu saíste para o mercado de trabalho do que era um enólogo e hoje em dia qual é a posição do enólogo na sociedade?
quando entrei para a enologia, ou quando decidi a enologia, ainda era bastante desconhecida. Ainda havia muita gente que não sabia bem o que era um enólogo. Hoje a maioria das pessoas sabe o que é um enólogo, tem uma ideia romântica do que é um enólogo, que anda a provar os vinhos, ou que anda no meio da vinha, ou na adega a provar vinhos, mais uma vez. Mas já tenho uma ideia, e a maior parte das pessoas já sabe o que é um enólogo, ao contrário de quando entrei para a enologia, havia muitas poucas pessoas a saber e toda a gente perguntava. Diziam que éramos bêbados e mais nada. E mais nada. Mais nada, não fazíamos mais nada. E tendo em conta que agora já tens uma próxima geração à porta, não é? Quando essa geração tiver idade para estudar, tu dizias, vai para a enologia ou não? Sabendo o que sabes hoje em dia, o sacrifício que é, a vida, o tipo de vida que é, aconselhavas a ir para a enologia? Não dizia enologia, como não dizia outra área qualquer, portanto era aquilo que sim, não estou a dizer, tu sugeris para ir, estou a dizer se chegasse a casa e dissesse, pai, olha, decidi que vou para a enologia. Qual era a tua reação? Dizia, olha, por um lado ficava contente, apesar de saber que também há muitas dificuldades na área da enologia, não é só rosas, mas ficava contente e dizia-lhe sobretudo, olha, se achas que é uma coisa que vais gostar de fazer para o resto da vida, então força. Tinha o teu apoio. Claro. Aos meus já não diria isso. Agora também lhe dizia, atenção, que não é um mar de rosas e que é muito difícil. É difícil, a concorrência não é que seja muita, mas está limitada a nível de oferta, digamos assim, não é? Sim, não sei como é que são as outras áreas, mas é uma área muito competitiva e para se ter uma posição confortável não é fácil. Não é fácil. E tendo em conta os enólogos que tu já conheces e com quem já trabalhaste e com não só trabalhaste, mas de quem bebestes vinhos, há algum enólogo que tenha marcado do género, é este tipo de enólogo que eu quero ser? Ou é este tipo de projeto que eu quero embarcar e é este caminho que eu quero seguir? Para dizer a verdade, nunca tive assim muita referência de uma pessoa. Portanto, as pessoas com quem eu trabalho, claro que marcam, e no caso. Isso é claro que é óbvio, não? E no meu caso, as pessoas com quem eu trabalho são uma referência. Sempre tive uma simpatia muito grande, mas acho que não tem tanto a ver com a parte profissional. Foi mais pela postura dele, sempre uma simpatia muito grande pelo João Nicolau de Almeida, pela postura dele e da forma dele estar. Claro, tendo em conta quem é, sim, é a humildade que tem. Exatamente. É um bocadinho por aí. É um bocado por aí. Exatamente. Eu também aprecio muito o José Saramago, porque tive a felicidade de fazer o estágio final de curso com ele, e sendo quem são, muitas vezes podiam não ser, ou seja, não podiam não ser tão acessíveis e acabam por ser pessoas muito humildes, ao contrário do que muita gente pensa, não é? Sim, sim. Eu conheço muito mal o senhor, o João Nicolau Almeida, mas sempre transmitiu das poucas vezes que tive com ele, sempre transmitiu uma grande humildade, uma grande simplicidade e uma facilidade de falar connosco, os enólogos mais novos. De ensinar, não é? A capacidade de ensinar e não de esconder. Exato. Se tivesses que ir para uma ilha deserta e levar um vinho e tivesses que fazer esse vinho, que tipo de vinho farias? Primeiro, ponto número 1. E qual seria a música para acompanhar esse vinho? Qual seria o teu vinho ideal? E a música ideal para acompanhar? O vinho que eu levava? Ora bem. Não é um vinho que já tenhas feito. Sim, um vinho fora da caixa ou não, depende do vinho, tipo de vinho que te queiras produzir para levar para essa ilha. Está uma pergunta difícil, porque escolher só um, aqui o problema é escolher só um. Mas já sabe, quando se vai para uma ilha deserta não vamos com muitas malas, claro. Temos que escolher só um. Claro. Levava Vamos simplificar. Branco ou tinto? Ou espumante? Qual era a tipologia de vinho? Primeiro ponto. Levava um branco. Um branco, sim senhora. Está escolhido o branco. Verde ou maduro? Maduro? Região. Verde ou Maduro? Não vamos dizer região, mas verde ou Maduro? Levava um alvarinho.
Acho que leva um alvarinho, que é uma casta que gosto muito, também gosto muito de encruzado, mas leva um alvarinho. Um alvarinho com as características atuais, ou com uma característica moderna, ou com uma coisa fora da caixa. Não precisa especificar o quê? O quê? O quê? Não, já agora levava até para ser uma coisa única, alguma coisa fora da caixa, mas que fosse agradável, sobretudo que fosse agradável de beber. Não estou agora a lembrar-me nem marcas, nem nada. nem Sim, nada, sim, mas era um vinho que tu ias produzir, ou E seja, levava é um tipo de vinho que não existe, não é? Seria um vinho que tu irias produzir. Por exemplo, podia levar poderia levar tanto este alvarinho, Como estamos a provar que agora. estamos a provar Marca agora. nova. Agora não, agora estamos a provar a Agora já herdade estamos- do Penedo Gordo branco. Como também levava este casco, está muito agradável de beber. Agora estamos a provar outro, não falámos sobre este, que é um vinho, um branco do Alentejo, tanto um vaso roupeiro, o Herdade Penedo Gordo branco de 2001, que também eu levava com todo o gosto. Muito bem. Então, isso para acompanhar esse vinho, o que é que nós iríamos ouvir nessa ida? Olha, e para terminar e para sentir bem, o Feeling Good da Nina Simone. Então vamos ficar com a Nina Simone, voltamos já a seguir para nos despedirmos. And I'm feeling good. Vamos então terminar este nosso programa de hoje com o Henrique Lopes e vamos terminar como sempre fizemos nas edições anteriores, ou seja, no último programa não fizemos isso, foi o primeiro programa e ainda não tínhamos vinho para oferecer e para deixar para o programa seguinte, mas hoje já temos. Portanto, temos aqui o puzzle que foi-nos deixado pelo Bernardo Oliveira, o nosso primeiro convidado. Exatamente. E vamos deixar para o Henrique Lopes, que é o nosso segundo convidado. Exatamente. Henrique, vou-te deixar então aqui a oferta do Bernardo Oliveira para ti, que é um vinho do Douro Puzzle, o Signature, é um vinho de 2018. Quero também que fales um bocadinho do vinho que vais deixar para o cliente a seguir, para o convidado a seguir. Estávamos aqui numa conversa animada. Que ainda não sabemos quem é. Ainda não sabemos quem é. À partida poderá ser uma senhora. Nós neste programa também fazemos um bocadinho por dar a palavra também às senhoras que representam uma parte muito importante do mundo da enologia hoje em dia. Fala-nos então um bocadinho do vinho que vais deixar para o nosso próximo convidado ou convidada. Vou deixar um espumante de vinho verde, o espumante Quinta das Arcas 2018 Arinto, biológico. Biológico, já tivemos um Arinto vinho biológico. vegan e agora temos um vinho biológico. Estávamos a falar um bocado nos vinhos Biológicos biológicos também. Off the record aqui. E portanto, ora nem mais, um espumante biológico de Arinto, com 18 meses em garrafa. 18 meses já é um reserva, certo? De 24 meses Certo. para super reserva, 18 para Certo. reserva. Muito bem. Resta-nos agradecer a tua presença aqui, como ex-aluno da UTAD, como amigo e como enólogo. E mais uma vez, olha, muito obrigado por me receberem. Nada, Foi um prazer. a rádio tem sempre as portas abertas para os enólogos e sobretudo para os enólogos formados na UTAD e para os filhos da UTAD. E depois fica o convite para o futuro jantar. Exatamente, ou iremos encontro, fazer vamos aqui vamos ver se conseguimos uma surpresa a especial. fazer aquilo que fizemos em 2019. Exatamente, Foi nós finalizar fizemos um esta jantar, agora série queremos fazer um com jantar foi o primeiro jantar. jantar. Vamos ver se conseguimos fazer o segundo. Não, vai ser uma coisa especial que está em Vamos lá ver. andamento, que ainda é surpresa, mas certamente que irá ocorrer. Henrique, bem. obrigado. Até à Obrigado, próxima. então. Obrigado. Até à próxima. A presença então do enólogo Henrique Lopes nesta nossa emissão, nesta nossa segunda emissão da terceira série do Música de Baco, um programa do Fernando Guerra e do Luís Mendonça, todas as semanas aqui nesta rádio.